Bom dia, pessoal. Gostaria de desejar aí umas boas-vindas a todos os participantes nesse nosso treinamento ao vivo sobre o On-Balance. Reiteramos que esse treinamento ele tem o intuito de auxiliar todos os contadores, né, a entenderem como é que é o funcionamento do convite, do On-Balance, da ferramenta, onde é que vão ser feitas as configurações de importação, né, como fazer a liberação das licenças gratuitas que foram repassadas aos contadores, para que daí os clientes também possam vir a utilizar o On-Balance. E lembrando que nós vamos ter essa sessão agora às 10 horas, né? Teremos também uma segunda sessão às 16 horas, tratando dos mesmos pontos. E também teremos duas sessões para os clientes, que serão na quinta-feira. Inicialmente, a gente gostaria só de confirmar com todo mundo a questão do áudio, né? Se tiver alguém que não estiver conseguindo ouvir, a gente pede a gentileza que informe ali no bate-papo, que a gente vai estar auxiliando ali para que consigam estar ouvindo certinho a sessão, certo? E nós vamos iniciar tendo uma visão geral, né, do On-Balance. Nós disponibilizamos na página onde vocês estão vendo aqui, né, o compartilhamento da imagem sobre o treinamento ao vivo do On-Balance. Nós disponibilizamos ao final da página 2 e-books, tá? Então, um e-book é para o escritório e um e-book para os clientes do escritório. Então, nesses e-books nós disponibilizamos várias informações, né, que vão auxiliar vocês, mas nós vamos estar repassando essas informações hoje aqui para que vocês consigam tirar suas dúvidas. Em relação a dúvidas, nós vamos repassar todas as informações inicialmente, vamos fazer todo o treinamento. Ao final do treinamento a gente vai abrir para que vocês possam tirar suas dúvidas, possam fazer seus questionamentos e assim a gente possa seguir o treinamento sem nenhum tipo de interrupção até esse momento das dúvidas. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que é o On-Balance, né? Nós sabemos que alguns contadores talvez que ainda não sabem exatamente como é que funciona a ferramenta, o que ela é. Então assim, o On-Balance ele é um sistema de gerenciamento financeiro que é voltado para empresas de pequeno e médio porte, certo? E esse sistema ele tem hoje ele é capacitado com a emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas para empresas dos regimes MEI, Simples Nacional e Lucro Presumido. Também faz a emissão de notas fiscais eletrônicas no modelo 55 para clientes que são enquadrados no regime Simples Nacional, tá? A gente já sabe que muitos talvez vão questionar, já emite cupom fiscal eletrônico, já emite nota fiscal de consumidor eletrônico? Ainda não, certo? Nós temos já agendado algumas melhorias aí que dentro de alguns meses já deve estar entrando, isso dentro do primeiro semestre, ainda não tem esse tipo de emissão, ok? O que o On-Balance ele vai permitir para o cliente do escritório? Ele vai permitir todo o controle financeiro do negócio. Ele vai poder controlar todas as vendas, todas as despesas, entradas, saídas, controlar o fluxo de caixa, fazer emissão de boleto, vai poder controlar o fluxo financeiro através do extrato bancário, certo? Através da importação do arquivo FX. E também é um sistema que ele não vai precisar estar instalando em nenhum lugar, certo? Ele tendo um computador ou um tablet aí com acesso à internet, ele vai conseguir acessar o On-Balance e vai poder fazer todos os processos, inclusive a emissão de notas fiscais, certo? Então a gente vai iniciar esse treinamento mostrando o primeiro passo, né? Lá dentro do sistema fiscal, como que vocês conseguem habilitar os clientes do escritório para que eles possam ser convidados a utilizar o On-Balance, certo? Então a gente vai iniciar aqui no nosso módulo fiscal, temos aqui uma empresa de treinamento, certo? Onde é que a gente faz essa habilitação? Bom, primeira coisa que você sempre tem que verificar é se o agente de comunicação ele está ativo com a bolinha verde. E também se a barra aqui do domínio atendimento, ou para quem já fez a migração para o Onvio, né? Vai estar a barra aqui do Onvio, portal do cliente, ela está ativa, tá? Então se essa barra estiver ativa, o agente de comunicação estiver com a bolinha verde, essas informações elas devem ser sincronizadas. Que informações? A informação ela vai ser verificada aqui no menu Controle Empresas. Dentro do menu Controle Empresas, nós temos um botão aqui que é o Módulos, que são os módulos que nós habilitamos para as empresas dos nossos clientes, certo? Então, para quem utiliza ainda o domínio atendimento, não teve a migração para o Onvio, aqui tem a função atendimento. Então, todas as empresas que vocês quiserem fazer o convite para um balance, essa função atendimento ela tem que estar marcada, certo? Para os clientes que já migraram para o Onvio, aqui em cima nós temos uma guia Onvio. Nesse caso aqui ela não habilita porque esse cliente que eu estou usando utiliza o domínio atendimento. Mas aqui na guia ONV vai ter uma opção que é portal do cliente. É a mesma coisa, vai ser só acessar a guia
clicar em portal do cliente e dar um OK aqui embaixo. Então aqui a gente já tem a guia atendimento habilitada, não vamos desabilitar porque já está funcionando, só vamos dar um OK. Dentro do nosso sistema, isso é o que nós temos que fazer para que ele seja demonstrado lá no domínio atendimento. Não temos mais nada para fazer aqui por enquanto, tá? Então nós vamos voltar lá para o nosso domínio atendimento. E aqui nós temos a página do domínio atendimento desta empresa que nós estamos trabalhando. Todos vocês que tiverem acesso ali ao domínio atendimento ou ao Onvio, a parte do on-balance em si, convites, licenças e assim por diante, ela é toda gerenciada por essa tela aqui, que é a parte do suporte.domínio atendimento. Para quem tem um Onvio, lá dentro do Onvio tem a opção de acessar o suporte, que vai direcionar para essa página, e para quem utiliza o domínio atendimento ainda também é direcionado para essa página aqui. Tá? Todos os clientes que são Contábil Plus e Contábil Premium, eles têm a guia on-balance aqui liberada. Então, se algum de vocês não está com essa guia on-balance liberada, o ideal é verificar, né, se o seu pacote está no Plus ou Premium e também, se porventura já estiver, pode fazer um contato com o suporte que a gente avalia, ok? Primeira coisa que nós temos que verificar aqui é o seguinte: quando nós habilitamos os nossos clientes lá dentro do módulo escrita fiscal, eles vão ser listados aqui nessa opção clientes, certo? Então aqui, todos os clientes de vocês que estiverem habilitados lá para utilizar o domínio atendimento ou portal do cliente, eles serão demonstrados aqui nessa listagem, tá? Aqui nós temos vários clientes já convidados. Aqui nós podemos fazer o que também? Nós podemos filtrar pelos clientes que já foram convidados, não convidados ou que o contrato ali já foi expirado. A gente vai filtrar pelos não convidados. Então aqui nós temos alguns clientes de testes que nós utilizamos, né, que não foram convidados ainda. Muitos contadores às vezes têm as dúvidas em relação às cidades que o on-balance emite as notas fiscais de serviço. Tá? Então é nessa tela aqui também que é possível visualizar aonde que essas notas fiscais de serviço elas são integradas entre o on-balance e a prefeitura. Então aqui nós temos essa opção aqui, para saber as cidades com NFSE integradas pelo on-balance, clique aqui. Clicando nessa tela vai ser aberta esse campo de pesquisa aqui para vocês. Então aqui vocês podem estar pesquisando a cidade, filtrando, ele vai trazer para você se a cidade ela já está listada ali com integrada para emissão de notas fiscais de serviço. Nesse caso, quando a cidade ela é demonstrada é porque ela está integrada. Se vocês pesquisarem uma cidade e ela não aparecer, é porque ela não tem integração ainda. Certo? Então essa integração daí vai ter que ser solicitada via suporte. Aqui na tela de clientes, a gente vai fazer o convite de um desses clientes. Então a gente vai verificar aqui os status, não convidado, não ativado, não tem licença ainda. E a marcação NFSE é porque a cidade desse cliente ela está habilitada para integrar ali as notas fiscais. Vamos clicar aqui em convidar. Essa tela de convite, pessoal, para os contadores, isso aqui é muito importante. Por quê? Além de ser o e-mail onde vocês vão estar convidando os seus clientes, nessa tela do convite nós temos a questão da importação dos registros lá do seu sistema contábil. Quando você faz o convite para os clientes, vocês têm a possibilidade de estar exportando do seu sistema fiscal para o on-balance dos clientes todo o cadastro de clientes, de fornecedores e de produtos existentes dentro do contábil para o sistema on-balance. Então, se vocês têm algum cliente, por exemplo, como nós já pegamos casos de clientes que tinham 5.000 clientes cadastrados lá no domínio fiscal. Esses 5.000 dados foram exportados para o on-balance e o cliente não precisou cadastrar nenhum desses clientes dentro do seu on-balance. Então essa função é muito interessante, isso ele auxilia muito, que muitas vezes o cliente ele não pensa às vezes em usar um outro sistema justamente pela parte cadastral, por todo o trabalho que vai ter para refazer todos esses cadastros. Então essa função ela é muito importante. Lembramos que não existe uma sincronização automática de cadastros de fornecedores, clientes e produtos entre o on-balance e o sistema fiscal. Essa sincronização, esses dados, eles só são enviados no momento do convite e que o cliente ativa a empresa. Depois de 1, 2 meses, se foi adicionada alguma informação no on-balance ou no módulo fiscal, elas não são sincronizadas automaticamente. Tá? Elas são sincronizadas apenas, por exemplo, se uma nota fiscal foi feita entrada lá no balance, né, ela foi importada para o sistema fiscal, os dados aí vão ser sincronizados. Mas ele não existe nenhum tipo de sincronia automática.
Então, quando vocês forem convidar um cliente, é importante verificar primeiro, né, se todos os dados que o cliente quer exportar para um balance relacionados a clientes, fornecedores e produtos, eles já estão dentro do sistema fiscal, e daí sim, faz o convite, o cliente ativa a empresa, esses dados todos vão ser exportados, certo? Uma questão interessante na questão do e-mail também, é que o e-mail a ser utilizado para o convite, a gente orienta que não utilizem o e-mail da contabilidade. Por quê? Porque o e-mail, ele cria uma company, ou seja, ele cria um registro dentro do OnBalance e do Onvio, e ele não vai permitir que ele seja utilizado para convidar outras empresas. Então a gente sempre orienta que, se for convidar um cliente, utilizem sempre o e-mail do cliente, certo? Então aqui, nos nossos testes, a gente vai usar um e-mail que nós pegamos aqui por padrão, e vamos fazer esse convite aqui para mostrar para vocês o funcionamento. Tá? Então nós vamos colocar aqui o e-mail, vamos manter habilitadas essas opções de cadastro, e em relação ao auxílio de vendedor aqui, nós vamos botar sem auxílio de vendedor, isso que é critério de cada um. E vamos enviar. Pronto. Quando a gente faz o convite, e ele finaliza, ele não vai dar uma mensagem, mas ele vai voltar aqui para a tela dos clientes. Então aqui a gente pode pesquisar pelo cliente que a gente convidou. Está aqui, ó, o balance secundários. Agora ele consta como convidado, mas não ativado e ainda com a licença Free Trial. Tá? O que aconteceu nos últimos dias, né? Todos ficaram cientes que foram liberadas algumas licenças gratuitas, certo? Então, de acordo com a quantidade de usuários do escritório, também de acordo com a licença, se ela é Plus ou se ela é Premium, todo mundo recebeu uma quantidade específica de licenças gratuitas que podem estar disponibilizando essas licenças para os seus clientes. As licenças gratuitas, pessoal, elas podem ser disponibilizadas para os clientes de vocês a partir de agora, a partir do momento que vocês convidaram. Talvez alguns possam questionar, né? Tá, Arthur, mas o meu cliente não ativou ainda lá, talvez ele nem recebeu o e-mail ainda, eu já posso ativar a licença gratuita? Sim, certo? A partir do momento que vocês fizeram o convite, ele já fica disponível para vocês habilitarem a licença gratuita. Como que a gente faz isso? A habilitação da licença gratuita, ela é aqui no menu licenças gratuitas, logicamente, né? Então, ao clicar nesse menu, vocês vão ter uma listagem de todas as licenças que vocês receberam. Então, todas as licenças recebidas, elas vão constar para quem ela está ativada. Nesse caso, nós temos algumas empresas aqui de testes ativadas. E também, se ela estiver vazia, é porque ela está disponível para ser utilizada em outro cliente. A partir do momento que vocês habilitarem uma empresa para um cliente, ele vai ficar marcada a data da ativação e ele vai habilitar, ao invés do botão de atribuir cliente, o botão remover. Porque vocês têm a possibilidade de atribuir para um cliente por um período, depois de um tempo, se não quiserem, vocês podem remover, atribuir para outro cliente. Tá? Não tem nenhum tipo de limitação com relação a isso. E tudo que for feito de remoção e ativação, ele vai ficar registrado aqui embaixo no histórico. Certo? Então aqui a gente vai atribuir um cliente, aquele cliente que a gente acabou de convidar. Então a gente clicou no botão ali atribuir cliente, ele vai trazer uma tela de busca. Como aqui tem muitos clientes, a gente vai filtrar apenas pelo nome. Então aqui, ó, OnBalance secundários. Esse foi o cliente que a gente acabou de convidar. O cliente não ativou o OnBalance ainda, mas por ter sido feito o convite para ele, ele já está liberado aqui para ativar uma licença. Então nós vamos marcar o cliente e vamos clicar em ativar. Ele sempre vai questionar, informando, né, se quer ativar a licença gratuita, para confirmar que não vai ser cobrado nada pela utilização. A gente vai dar um OK. Ele vai fazer todo o processamento agora de ativação. E a gente pode verificar que aqui a licença que a gente ativou já consta como ativo para empresas OnBalance secundários. Certo? Então isso aqui é interessante para todos os contadores, pelo fato de que, se o cliente ele receber lá o convite antes desse processo aqui ser feito, lá vai aparecer para ele que ele vai estar com uma licença teste por 30 dias. Agora, se vocês fizerem o convite e logo já vir aqui atribuir a licença gratuita, quando ele abrir lá, ele fizer o registro, ele já vai trazer a empresa com a ativação já completa, sem mostrar que é um período de teste. Certo? Então, quando a gente fez o convite, o cliente ele vai receber um e-mail, e esse e-mail que ele vai receber, ele vai ter a opção da ativação, e a ativação ele só vai colocar lá endereço, né, o endereço de e-mail, a senha, os nomes, os dados, e vai acessar a página do OnBalance. Nós temos agora aqui dentro do OnBalance
Essa aqui é a tela do OnBalance, né? Para quem não sabe como acessar a tela do OnBalance, o link é onbalance.thomsonreuters.com.br, tá? A gente está carregando aqui novamente para vocês, onde aqui vai ser possível colocar o e-mail, a senha cadastrado, e a gente vai estar entrando. Então aqui no acesso ao OnBalance, na tela inicial, enquanto ele está carregando aqui, a gente pode visualizar que ela é dividida em 3 áreas, basicamente, né? Nós temos aqui uma barra superior, onde nós temos aqui a logo do OnBalance e também o nome da empresa. Uma barra lateral, onde nós temos os menus de acesso às funções do OnBalance. E aqui no meio nós temos onde são feitas as notificações, as informações do que a gente está visualizando. Tá? Então, todas essas informações, os seus clientes eles vão receber, eles vão conseguir visualizar, devido ao fato de que eles estão com uma licença ali, se ativarem a licença gratuita, eles vão ter o pacote completo, que é o pacote Advanced, certo? A partir do momento que o cliente ele acessar o OnBalance, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer as configurações, né, para que daí seja possível ele fazer a emissão de nota fiscal, também a emissão de boleto, configuração de tributação de produtos e assim por diante. Quem vai fazer normalmente isso é o contador, né? O cliente ele não vai ter o conhecimento técnico para isso. Então pode ser feito de 2 formas, tá? Se a contabilidade tiver um acesso a um balance do cliente, pode ser clicado aqui em cima no menu superior, onde tem o nome da empresa, e aqui nós temos algumas informações, algumas configurações relacionadas ao OnBalance, certo? Então nós temos aqui esse campo Minha Empresa. Nós vamos clicar nele para a gente conseguir visualizar as informações que vão aparecer aqui dentro dele. Então, lembramos que como a gente está no ambiente interno, o nosso OnBalance aqui talvez ele vai ser um pouquinho mais lento do que acontece para vocês aí no ambiente do escritório, tá? Mas a gente resolveu deixar, né, no ambiente oficial aqui para que vocês consigam visualizar. Ao abrir o menu Minha Empresa, vocês conseguem verificar aqui todas as informações da empresa. É lógico, né? Para a empresa poder emitir uma nota fiscal, emitir um boleto, essas configurações aqui vão ter que estar todas preenchidas. Principalmente o campo endereço, a cidade. Por quê? Porque o sistema ele vai verificar na cidade se existe a integração com a prefeitura para poder fazer assim, a emissão das notas. Tá? Então nós temos aqui a parte cadastral inicial e nós temos a questão da área de atividade. Os clientes que receberem a licença gratuita, eles vão ter a opção de escolher se eles querem só serviços, só produtos e produtos e serviços. Lembrando que os clientes que optarem só por serviços são os clientes dos regimes MEI, Simples Nacional e Lucro Presumido. Esses vão ser atendidos. Se o cliente quiser optar só por produtos ou por produtos e serviços, ele tem que estar enquadrado no regime Simples Nacional. Outros regimes ele não vai aceitar para que seja feita o uso da venda de nota fiscal ali com produtos, né? Nesse caso aqui, porque ainda o regime ainda não foi habilitado, certo? Ele está em uso ainda apenas o regime Simples Nacional. Então aqui vai ter essa questão da área de atividade, o CNAE da empresa, o regime tributário, né? E uma coisa que é muito importante para o contador é aqui, ó, configuração de nota fiscal. Acessando a configuração de nota fiscal, ela é uma configuração bem simples, tá? Onde vocês vão colocar ali qual que é a série, no caso, nesse caso que é nota de serviço, né? Qual que é a série do RPS. O próximo RPS vai ser o próximo número de nota que o cliente, se ele já emitia notas em outro sistema emissor, né? Então ele vai verificar que a última nota dele lá foi a nota 500, aqui a gente vai botar o próximo RPS, o 501. Quando ele for emitir a nota, ele já vai conseguir atribuir o próximo valor. Os números de lote, qual que vai ser o imposto de serviço, a natureza de operação e também o certificado digital. A questão do certificado digital, muitos podem vir a questionar o seguinte: Arthur, ele aceita o A1 e o A3? Não, tá? Nós já temos algumas modificações para que eu aceite o certificado A3, mas por enquanto o sistema só aceita o certificado A1, certo? Então só o certificado A1 nesse momento é aceito no OnBalance, ok? Então, para adicionar o certificado, vai só procurar o arquivo aquele de instalação, o arquivo .pfx, que é o padrão, né, que o pessoal costuma utilizar, e colocar a senha do certificado aqui. A questão aqui da natureza de operação, pessoal, a gente tem o campo aqui para a gente escolher, mas isso aqui é só um valor padrão, tá? Quando for efetuada a emissão da nota fiscal,
não é necessário utilizar exatamente a natureza que foi escolhida aqui. É só necessário colocar uma por padrão. Na emissão da nota vocês podem estar alterando. O cliente ele pode estar alterando. Alguns campos, vocês notaram que ele tem um traço azul embaixo. Por exemplo, o número inicial do lote não tem, mas o RPS tem, o BPT serviço tem e a natureza de operação tem. Quando a gente coloca o mouse, ele fica uma mãozinha. Ao clicar com essa mãozinha, ele vai trazer o quê? Ele sempre traz uma informação referente a esse campo. Então, todos os campos dentro do sistema que vocês visualizarem esse tracinho azul embaixo é porque ele tem uma informação explicando o que é aquele campo, quais informações vão ser colocadas ali e assim por diante. Então, nesse caso aqui, ele mostra, né, o que é o IBPT de serviço. É o total aproximado de impostos incidentes em cada uma das vendas. E aí mostra, né, se for simples, insira só o líquido do simples, e se for lucro presumido, insira o total de impostos federais menos o ISS. Tá? Então, várias seções do sistema, eles têm essa questão das informações, ok? Aqui a gente não vai preencher, não vamos salvar, isso aqui foi só para mostrar para vocês. Tá, Arthur, mas eu não tenho acesso com o usuário e senha do cliente. Esse foi um cadastro que ele fez lá e a gente não vai ter um acesso aqui na contabilidade. Não tem problema. Essas informações vocês vão conseguir acessar diretamente pelo módulo escrita fiscal, certo? Então aqui dentro do módulo escrita fiscal, vocês estando na empresa do cliente, vocês têm aqui o menu arquivos, configuração de importação e aqui vocês têm a opção On Balance. Ele cria para vocês essa opção On Balance. Tá? Lembrando que ele só vai criar aqui a opção On Balance depois que o cliente fizer a ativação lá da empresa e ela não tiver como teste, tá? Ela não pode estar como free trial ou como período de teste, ela tem que estar como uma licença ativa. Daí sim ele vai habilitar esse menu aqui para vocês. Aqui nesse menu nós temos a configuração de importação, a gente vai olhar um pouquinho isso aqui um pouquinho mais para frente. E aqui nós temos três opções que são os dados diretamente do On Balance. Eu vou clicar aqui em dados do On Balance para emissão de notas. Quando a gente abre aquela opção, ele vai carregar para a gente aquela mesma página Minha Empresa que nós acessamos diretamente no On Balance do cliente. Então todos vocês, contadores, vão ter esse acesso também. Tá? Então vocês vão clicar ali na parte dos dados de emissão de nota fiscal, ele já vai trazer para vocês aqui o menu Minha Empresa e vocês vão poder configurar tudo por aqui. E uma coisa interessante é que vocês não precisam ter um usuário e senha. Então vocês podem ter todo esse controle por aqui. Tá? Além do controle da questão da minha empresa, vocês vão ter aqui também a opção das definições de ISS, que são os impostos sobre os serviços, né? Então, cada serviço que o cliente tiver, ele vai ter que atribuir uma definição de ISS para que ele possa estar emitindo a nota fiscal. Então, aqui também ele vai carregar a página referente a essa questão, onde o contador vai poder estar incluindo novas definições de ISS, vai poder estar editando as definições de ISS existentes e assim por diante. Tá? Na questão aqui das definições de ISS é uma coisa muito importante. O nome da definição, o contador pode escolher o melhor nome que for do interesse do cliente. Talvez se a gente colocar ISS, tantos por cento e assim por diante, o cliente não vai entender. Então aqui vocês podem colocar na referência um nome que vai ficar fácil para o cliente entender quando ele for emitir a nota. Por exemplo, ele trabalha com duas linhas de produto e ele trabalha com dois tipos de ISS, a gente pode colocar o ISS referente àquela linha de produto. ISS para shampoo, por exemplo, e ISS para venda de sabonete. Então ele vai ter essas duas opções, tá? Isso aqui não é um nome relacionado ao fisco, então pode ser colocado o nome que vocês quiserem. Agora, em relação ao Código de Serviço Prestado e ao Código de Tributação Municipal, isso aqui é importantíssimo. Sem isso aqui ele não vai conseguir emitir a nota. Então sempre tem que se ficar atento ao Código Tributário Municipal. Lá ele tem os códigos de atividades, né? Então aqui vai ser preenchido o código de atividade e a descrição da atividade. E também qual que é o código de tributação daquele município. Tá? As prefeituras eles têm o código de tributação municipal. Então o contador que não tiver esse código pode estar tendo contato com a prefeitura. Eles vão estar fornecendo esse código para vocês. Ok? Aqui vocês vão fazer preenchimento e vão poder salvar. Ele vai ficar salvo lá no On Balance do cliente de vocês. Certo? Também, nesse mesmo menu, nós temos a parte de tributação de produtos, que é as definições tributárias de produtos. Então aqui a gente vai acessar, onde a gente vai poder visualizar as definições tributárias dos produtos, certo?
Então aqui nós temos a tela de definições tributárias, onde ele vai ter as tabelas de alíquota de ICMS dos clientes. Ele já vai exportar isso aqui quando a gente faz a exportação inicial dos dados. E também o contador pode estar incluindo essas alíquotas. Nessa tela aqui também, a gente pode também estar definindo, fazendo uma nova definição tributária de produtos. Isso aqui vai ser enquadrado para vários produtos, caso desejado. Onde aqui vocês vão poder estar definindo quais são as operações, se é para cliente final ou não, qual vai ser o CFOP utilizado, o CSOSN e assim por diante. Tá? Então toda a configuração tributária ela vai ser feita por esse menu aqui, certo? Então a parte de configuração no on-balance do cliente, ela se resume basicamente a esses 3 menus. Tá? Agora, muitos de vocês podem estar se questionando, tá, beleza, a configuração para o meu cliente está feita, o meu cliente começou a utilizar. Né? A gente até não vai se ater muito aqui a menu de vendas, despesas, porque eles são bem simples, né? Vocês podem ver que clicando nas vendas, a gente vai ter a opção ali de criar uma nova venda, vai visualizar todas as vendas feitas ali num período, vai poder pesquisar também sobre essas questões, então não há necessidade de a gente se ater tanto a isso para os contadores, né? Isso aqui vai ser focado mais no treinamento para os clientes. Mas muitos contadores talvez se questionem o seguinte: perfeito, meu cliente fez a emissão de uma nota fiscal, ele vai ter que me mandar esse arquivo, esse XML, ou quando ele fizer a entrada numa despesa, ele vai ter que estar mandando isso para a gente? Como é que funciona essa questão da integração dos dados entre o on-balance e o sistema fiscal? Quando o cliente ele emitir uma nota fiscal, ele emitir uma venda, e essa venda tiver a nota fiscal autorizada, essa nota ela vai ficar disponível para importação lá dentro do módulo fiscal, normalmente entre 1 a 2 horas. Tá? Sem o contador ter que fazer nenhum processo e o cliente também tem que fazer nenhum processo. Ela vai ser disponibilizada automaticamente. Isso no caso das vendas. Tá? No caso das despesas e outras movimentações, essas informações só vão ser disponibilizadas para o sistema da contabilidade no momento em que o cliente ele fizer a liberação dos dados para o contador. Onde é que ele vai fazer isso? Dentro aqui do menu superior do sistema, nós temos a última opção aqui, ó, liberar dados ao contador. Então, nesse menu, o cliente ele vai poder determinar até qual data ele quer fazer a liberação. Tá? Então quer dizer que o meu cliente ele pode fazer durante o dia dele todo ali, ele fez essas movimentações, final do dia está tudo ok, ele vai lá e libera os dados para mim. Até pode fazer, só tem um porém. A gente orienta sempre que o cliente ele faça essa liberação como se fosse um fechamento de mês. Ele fez toda a movimentação durante um mês ou durante um número X de dias, 10, 15 dias. Ele avalia se não tem nenhuma alteração, se está tudo correto, daí sim libera os dados para o contador. Por quê? Porque a partir do momento que for feita a liberação, por exemplo, nesse caso ele mostra aqui que a última data de liberação foi 7/1. Se eu for lá no dia 7/1 e eu fizer uma alteração em alguma questão que já foi liberada para o meu contador e meu contador já importou esses dados, ele não vai alterar aquilo que já foi importado pelo contador. Então essa informação vai ter que ser repassada para o contador alterar manualmente dentro do sistema fiscal. Então a gente orienta sempre que o cliente ele verifique tudo certinho primeiro, avalie se aquele período está como se tivesse um período fechado certinho, né? Daí sim, daí ele libera os dados para o contador. A partir do momento que ele libera, gera algum arquivo? Não, tá pessoal? Ele só vai colocar data, vai colocar liberação, daí o sistema fiscal vai buscar lá no próprio on-balance do seu cliente até que dia os dados estão liberados. E vai baixar as informações até aquela data, certo? Então é isso que o cliente vai ter que fazer para que o contador tenha acesso às outras informações. Quais serão essas outras informações que o contador vai ter acesso? No caso das despesas, pessoal, quando for feita a entrada de uma despesa, uma nota de compra, um documento fiscal, no momento da liberação dos dados, vai ser liberado o documento fiscal completo, incluindo os seus pagamentos, essas parcelas pagas e as parcelas a receber ou a pagar. Tá? Ou as parcelas a vencer, na verdade. Quando não se tratar de um documento fiscal, uma despesa ela não for um documento fiscal, a despesa inteira, como é feita no documento fiscal, ela não é enviada. São enviadas apenas as parcelas pagas. Não é enviada nenhuma previsão de parcelas, apenas os pagamentos. Então, a cada parcela que um documento não fiscal for sendo pago, ela vai sendo liberada. O documento fiscal libera tudo, inclusive a previsão das parcelas à frente. Ok? Então, isso que é enviado para o
para o sistema fiscal. Todas as parcelas, as baixas de parcelas, as despesas e as notas fiscais. Tá? Então, basicamente, todas as informações que forem colocadas aqui no sistema. Um ponto bem importante que nós temos em relação ao sistema, que é um grande diferencial, é aqui no menu de movimentações, onde nós temos a parte da conciliação bancária, as conciliações bancárias. Então aqui o cliente ele pode estar fazendo a importação do extrato bancário dele e com essa importação ele vai conseguir fazer as conciliações. Como é que funciona? A gente tem alguns extratos importados aqui, onde ele vai listando quantos itens ainda falta fazer a conciliação. Tá? Então a gente vai pegar aqui um desses extratos e a gente vai abrir para mostrar para vocês. Aqui é tudo fictício, tá, pessoal? Então esses valores aqui são todos valores fictícios para mostrar para vocês como é que é o funcionamento da parte do extrato bancário. Ele vai listar para vocês aqui todas as movimentações, entradas e saídas, certo? Só que tem um porém. Se vamos pegar um exemplo, o sistema ele verifica que dentro do on-balance o cliente já tem uma despesa com a data de 30/9 e nesse valor de 7.235,04. Automaticamente o sistema ele já faria uma conciliação aqui, porque ele detectou que ele tem essa despesa em aberto no sistema e ele já faz uma conciliação de forma automática. Se ele não detecta nenhum vencimento ou nenhum pagamento correspondente à mesma data e valor, ele vai permitir que a gente faça essa conciliação de forma manual. Então isso pode ser feito de duas formas. Pode ser feita adicionar essa transação manualmente, ou a gente pode buscar no on-balance várias transações que até totalizarem aquele valor. Né? Às vezes o cliente ele pode receber um valor lá, por exemplo, de 10 mil reais, mas foi referente a 5 vendas diferentes de 2 mil. Então a gente pode selecionar todas essas 5 vendas e elas vão abater daquele valor de 10 mil reais. Certo? À medida que ele for fazendo essa inclusão, ele vai abatendo do valor. Lembrando que para finalizar a conciliação, ele tem que inteirar o valor total. Então, vamos supor que ele recebeu esse valor de 47 mil, ele só vai conseguir realmente conciliar tudo quando ele tiver o total de parcelas que feche com 47 mil. Se fechar em 46 mil, em 45 mil aqui nas parcelas dentro do sistema, ele não vai permitir que a conciliação ela seja fechada. Ok? Então aqui é só para vocês poderem basicamente visualizar essa tela das conciliações bancárias. Né? Se a gente for explicar isso detalhadamente, como é que é o funcionamento, a gente vai ter um treinamento um pouco mais a fundo, né, em relação a essas questões. Outro ponto importante é a parte dos relatórios, tá? Para poderem passar isso para os clientes de vocês. Né? Aqui nos relatórios nós temos a parte comercial e a parte do financeiro, onde ele vai conseguir verificar todas as questões de relatórios e assim por diante. Então aqui ele vai ter todo o fluxo de caixa, a parte das conciliações de contas financeiras, as contas a pagar, a receber, também aqui ele vai ter tudo de compra e venda. Junto aqui nos relatórios, eles não são relatórios fixos. Então cada relatório que vocês abrirem, vocês vão poder visualizar que ele tem várias opções para fazer essas seleções. Vai ter os valores, produtos, se foi nota emitida com documento fiscal, sem documento fiscal, pelo fornecedor, pela minha empresa, quero um relatório analítico, quero um relatório sintético, né? A forma do agrupamento, a forma da ordenação. Então, todas essas opções vai ser passada para o cliente fazer. Eles não são relatórios personalizados, mas eles são altamente personalizáveis. Né? Então, o cliente ele vai poder fazer a escolha de como ele quer emitir esse relatório. Tá? Isso acontece para todos os relatórios que vocês conseguem visualizar aqui. A gente também tem outros relatórios que estamos criando, né? Estamos implantando aqui também para poder dar uma informação melhor, até maior para os clientes em relação ao que eles visualizam. Aqui na tela inicial, nós temos também uma espécie de relatório, onde ele mostra toda a saúde financeira da empresa. Ele consegue listar as contas a pagar, onde o cliente ele pode estar colocando o que ele tem atrasado, o que ele tem aberto, né? Pelos próximos dias. A mesma coisa nas contas a receber, e também o saldo relacionado a todas as contas que eles têm incluso dentro do on-balance. E aqui embaixo também nós temos alguns gráficos, né, mostrando o que foi o produto mais vendido, o que foi a maior despesa, né, como é que está essa linha, né, de despesas e receitas nos últimos meses, né, e assim por diante. Para o cliente ele ter realmente esse controle total aqui do on-balance. Por último, nós gostaríamos de mostrar para vocês aqui dentro do sistema fiscal a questão da configuração da importação dos dados que vocês vão receber dos clientes de vocês.
tá? Então aqui no mesmo menu arquivos, configuração de importação on balance, nós temos a opção de configuração de importação. Uma coisa muito importante para fazer essa configuração de importação, que a gente sempre orienta todo mundo, é que o ideal é fazer essa configuração depois que o cliente emitir a primeira nota fiscal autorizada. Por quê? Porque quando o cliente ele emite a primeira nota fiscal, as informações elas são sincronizadas entre o sistema, o on-balance, e o sistema fiscal a primeira vez. Que vocês lembram que eu falei, né? Quando ele emitir uma nota fiscal, a nota é liberada dentro de 1 a 2 horas automaticamente com o sistema. Quando ele fizer essa liberação, quando vier essas informações, vai vir uma carga de informações iniciais do on-balance para o fiscal, que vai permitir com que vocês consigam configurar essas informações da maneira correta. Tá? Então aqui não muda muito da configuração de importação que vocês têm relacionado ao arquivo XML, ou de quem já importa notas com o Busca NFE, ou as notas do domínio atendimento. Tá? Então a configuração ela é feita por aqui. Vocês vão poder parametrizar toda a questão de serviço, de acumulador, as saídas, as entradas, as outras movimentações, que são as questões ali de outras receitas e outras despesas, né? Então tudo vai ser parametrizado por aqui, certo? Um outro ponto importante é que aqui vocês também conseguem verificar a questão das notificações. Como assim? O on-balance ele permite que vocês habilitem notificações em relação às alterações que o cliente fizer lá no sistema. Por exemplo, vamos supor que vocês tiveram um grande trabalho ali para fazer a configuração para emissão de nota, tributação de produtos e assim por diante. O cliente, o usuário administrador do cliente, ele vai ter acesso a essas configurações. Então, se por algum motivo o cliente foi lá e alterou uma configuração fiscal, e ele ficar o mês inteiro talvez emitindo notas com aquela configuração incorreta, pode gerar um trabalho muito grande para a contabilidade no final do mês. Então essas notificações elas servem para quê? O cliente fez uma alteração numa nota fiscal, o contador, numa tributação, né, numa configuração fiscal, o contador ele vai ter uma notificação que vai chegar para ele aqui no sistema, aqui próximo do nome do usuário dele, gerente, vai aparecer um envelopezinho, onde vai demonstrar para ele, ó, o usuário tal, da empresa tal, alterou tal informação dentro do sistema. Onde vocês vão poder controlar. Não, essa informação que ele alterou não tem problema, ele pode manter assim. Não, isso está errado. Vocês vão poder ir ali nas configurações fiscais, reconfigurar, né, conforme a informação correta, e podem conversar com o cliente em relação a, ó, tu não pode fazer esse tipo de alteração, se fizer essa alteração pode implicar em tal e tal coisa, e assim por diante. Tá? Então aqui vocês vão ter o controle total do que o cliente faz. Ah, eu quero saber tudo. Vou marcar todas as opções e eu quero ter uma notificação de cada coisa que ele faz. Não, eu não me interesso sobre transferência, depósito, eu me interesso mais na parte fiscal, produtos, impostos e notas fiscais. Vou marcar só isso também. Vocês vão conseguir escolher o que vocês querem ser notificados, tá? Então, essa parte da configuração de importação, vocês depois com o tempo, vocês já estão habituados, né, a fazer esse tipo de processo, vocês vão verificar que é bem semelhante ao que vocês já fazem em relação a outras coisas dentro do sistema, certo? Agora, por onde que eu importo, Arthur? Por onde que a gente faz essa importação? Aqui embaixo, no sistema, nós temos uma opção On Balance, onde vai chegar também notificações e a importação, mas o ideal é utilizar aqui o menu Utilitários, Importação, Importação Padrão, On Balance. Tá? A gente orienta que vocês utilizem esse menu para fazer as importações. Tá? A gente está fazendo alguns ajustes naquele menu da barra ali embaixo, por isso que o melhor por enquanto é usar esse aqui. Aqui é igual à importação do XML que vocês fazem por outros meios. Vai ser colocado o período que vocês querem importar e o que vocês querem importar. Então aqui são todos os itens que vêm do on-balance para o sistema fiscal. Querem só as entradas, só as saídas, só os serviços, só as baixas e assim por diante. Então tudo vai ser importado aqui. Até mesmo os lançamentos contábeis, tá pessoal? Os lançamentos contábeis vão lá para o módulo contabilidade, mas vocês importam por aqui também no módulo fiscal. Tá? Então, ao invés de a gente fazer um menu novo na contabilidade só para os lançamentos contábeis, nós deixamos tudo aqui, faz todo o processo aqui pelo fiscal, depois vocês podem ir no contabilidade e vocês vão verificar os lançamentos todos lá. Ok? Então, a nossa visão geral do on-balance para os contadores, principalmente a parte de convite, né? A parte ali que vai envolver mais o envio para os clientes,
a gente tinha essas informações para passar para vocês. Foi um treinamento mais sintetizado, né, para dar uma visão geral e mostrar como é que é o funcionamento. E nesse momento a gente vai abrir o microfone agora para alguns que tiverem dúvidas, certo? Para a gente poder estar ajudando aí e podendo responder essas dúvidas aí dentro do nosso período aí do treinamento, certo? Então, quem tiver dúvidas, eu peço a gentileza que possa ir levantando a mão, que a gente vai poder verificar essas questões aí para vocês. Só um momento, por gentileza, a gente vai abrir os microfones relacionados às dúvidas, tá? Só mais um momento que a gente está só avaliando aqui o pessoal que tem dúvidas para a gente já poder ir liberando os microfones. Até a gente pede a gentileza que quem tiver dúvidas possa ir escrevendo ali no bate-papo, que a gente já vai lendo aqui e já vai respondendo, tá, pessoal? Eu já tenho uma dúvida aqui do Ed, como acessa um balance como escritório? Bom, pessoal, assim, ó, o escritório, ele funciona igual aos clientes, tá? Então, vocês vão ativar a guia do OnBalance aqui a primeira vez, só que para vocês terem acesso ao OnBalance do escritório, vocês vão ter que ter uma empresa do escritório cadastrada dentro do sistema fiscal, né? Essa empresa ela vai ser sincronizada, vai ser listada aqui nessa listagem de empresas e vocês vão convidar e vão ativar, da mesma forma que vocês fazem com os clientes, ok? Então, não muda nada do convite que é feito para o cliente e para o escritório. O escritório não tem um acesso diferente, não tem um usuário diferente, não. É tudo igualzinho. Certo, pessoal? Vamos ver as novas dúvidas aqui. Por enquanto eu só tive essa dúvida aqui, pelo menos no... Ah, temos uma outra aqui. Ao enviar o convite para o escritório, uso outra conta de e-mail. Isso, exatamente, tá? Quando vocês utilizarem fazer o convite para o escritório, vocês não podem utilizar e-mails que já estejam em uso no Onvio e e-mails que já estejam em uso ou que foi usado para ativar a guia do OnBalance. Como assim? Quando vocês fizeram o primeiro acesso aqui no domínio atendimento, quando abriram essa guia OnBalance, ele pediu para vocês registrarem e pediu um endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail, ele virou ele fica com um registro de companhia dentro do Onvio e do OnBalance, e por causa disso ele não pode ser utilizado para convidar ou para ativar uma empresa, tá? Independente se é a empresa do cliente ou do escritório, certo? É como se fosse assim, o escritório fosse a empresa pai, e essa empresa pai ficou vinculada ao endereço de e-mail, todas as empresas que aparecem para convidar aqui são empresas filhas. Então, o e-mail da empresa filha não pode ser igual ao da empresa pai. E os e-mails das empresas filhas também não podem ser igual um do outro, certo? Então, ali, vocês têm que sempre usar um e-mail que não esteja em uso, tanto no OnBalance quanto no Onvio. Por quê? Porque o OnBalance e o Onvio fazem parte da mesma plataforma. Então, os e-mails que são os que distinguem cada usuário, cada acesso. Então, não pode ser igual, tá? Deixa eu ver a nova pergunta aqui. Tá, nós temos uma pergunta aqui. Gostaria de saber se esse programa emite NFC também. Como a gente mencionou no início, ainda não. Tá? Nós temos já algumas melhorias para os sistemas que já estão previstas para o primeiro semestre desse ano. Provavelmente ali por volta de abril, maio, né? Deve ser liberada essas melhorias. A gente ainda não tem as datas fixas específicas, mas a gente está trabalhando para liberar no primeiro semestre, onde deve entrar NFCE, CFE, né, e uma frente de caixa. Então, quando for liberado, vai ser liberado essas três funções juntas, ok? Então, os clientes ainda que precisam dessas funções e tem que aguardar mais poucos meses aí que já deve ser liberado. Como exportar o plano de contas do contábil para o plano de despesas financeiras no OnBalance? Não, pessoal, assim, ó, no OnBalance, as despesas, nós temos aqui as categorias de despesas.
tá? Então, nas categorias de despesa, elas já vêm por padrão algumas categorias, como vocês podem ver aqui, certo? Então, toda despesa que for incluída no balance, o cliente ele vai selecionar qual é a categoria de despesa referente. E dentro do sistema fiscal, aqui na questão das configurações, a gente vai poder fazer o quê? Vocês vão poder determinar que aquela categoria de despesa, ela vai ser atribuída a alguma movimentação contábil. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui, por que ele não está aparecendo para mim aqui todas as categorias, todas as contas? Por causa que lá no meu sistema, nesse de treinamento, a gente não fez a emissão de uma nota fiscal ainda. Então algumas informações ainda não sincronizou, tá? Mas, por exemplo, aqui nas despesas, nós temos uma categoria aqui, contabilidade. Vocês vão poder definir dentro do sistema fiscal qual é a conta contábil referente à contabilidade, tá? Todas as categorias vocês podem estar atribuindo uma conta contábil diferente, mas não vai ser exportado, não é exportado o plano de contas do contábil para o on-balance, ok? Só um momento, vamos pegar na ordem aqui. Ah, tá. Sobre os bancos, são apenas os previamente cadastrados? Os bancos digitais, por exemplo, não é possível cadastrar? Então, pessoal, assim, os bancos nós estamos adicionando de forma gradativa, tá? Então, à medida que a gente está tendo as informações liberadas pelos bancos, a gente está fazendo a adição deles aqui. Inicialmente, aqui nas contas financeiras, vocês vão poder visualizar que quando vocês efetuarem o cadastro de uma nova conta, vocês conseguem selecionar o banco. Não tem em todos os bancos aqui ainda. Só que a gente está adicionando vários bancos aí gradativamente, tá? Então, mas o meu banco não tá aqui, não está funcionando ainda, não tem ali. E eu preciso configurar aquele banco. Não tem problema, vocês podem fazer uma solicitação aqui para o suporte vai solicitar a inclusão desse banco aqui no balance, tá? Mas com o tempo aí, a ideia é que todos os bancos eles estejam disponíveis ali para fazer o uso deles para um boleto e assim por diante. Tá, onde fica a gestão de contratos que é apresentado na plataforma de vendas da ferramenta? Bom, pessoal, assim, ó, os contratos aqui no OnBalance, eles têm um nome um pouco diferente, eles se chamam itens recorrentes. Tá? Como o balance também ele é uma gestão financeira, essa questão dos itens recorrentes também vai ser da parte financeira. O que é o item recorrente? Então, aqui no menu superior, vocês têm a opção itens recorrentes aqui embaixo. Tá? A gente vai abrir a tela dos itens recorrentes para vocês poderem visualizar. Tem as partes de vendas e a parte de despesas. Elas funcionam exatamente iguais, ok? Então a gente vai adicionar aqui um item recorrente para mostrar para vocês como é que isso funciona. Ó, aqui nos itens recorrentes a gente vai poder definir se é uma venda ou se é uma despesa, né? E aqui a gente vai poder colocar a descrição. Vamos supor, aqui vai ser o contrato cliente 1. O mês do início desse contrato, o mês final do contrato, vamos botar que o final aqui vai ser setembro, e o vencimento que vai ter todo mês. Vai ser todo dia 10 de setembro. Uma questão importante é o seguinte, quando eu crio um item recorrente, então eu crio uma parcela todos os meses, já, por exemplo, eu estou criando o mês do 1 2020 ao 9 2020, ele já vai criar 9 parcelas para mim? Não, tá pessoal? O item recorrente funciona de que forma? Vocês vão determinar uma data de vencimento, 7 dias antes desse vencimento, o sistema vai criar aquela venda ou aquela despesa. Daí vai liberar para vocês fazerem um documento fiscal, uma nota fiscal, e também vai entrar nos relatórios, tá? Não tem nenhum relatório no sistema hoje que demonstre os itens recorrentes na sua totalidade. Por exemplo, eu quero um relatório de um ano inteiro. Ele vai trazer os itens recorrentes do ano todo? Não. Hoje não tem um relatório que funciona assim. Nós estamos criando um relatório de fluxo de caixa projetado, onde sim, vai entrar os itens recorrentes também. Tá? Mas por enquanto, os relatórios que tem, eles só vão listar os itens recorrentes que forem criados. Ou seja, 7 dias antes do vencimento dele, ele é criado, ele passa a ser listado nos relatórios, certo? Em relação à configuração aqui, a gente vai determinar cliente, cidade, né, a natureza da operação, qual foi o serviço, os valores. Então, 7 dias antes do 10º dia do mês, normalmente dia 3, né, ele vai criar essa venda ou essa despesa e ela vai ser listada na tela de vendas e despesas ali para vocês, certo? Então, aqui é assim que funcionam os itens recorrentes no sistema. Vamos ver as novas dúvidas aqui.
Tá, nós temos aqui as mesmas, algumas dúvidas repetidas. Ah, aqui é uma pergunta importante. Ó. A emissão de documento não fiscal vai para a contabilidade e os lançamentos? Tem como não ir? Não, pessoal, é o seguinte. Documento não fiscal de venda, ele não vai para o sistema contábil, tá? Então, se você fizer uma venda e o cliente não emitir nota fiscal, essa informação não vai ser enviada para o sistema fiscal, mesmo com o cliente liberando os dados para o contador. Tá? Ele só vai para o contador na parte de vendas o que tiver um documento fiscal. A gente tem alguns clientes que utilizam a parte de locações imobiliárias, por exemplo. As locações, por lei, elas são permitidas não ir um documento fiscal. Então, para quem utiliza a parte de locações, a gente está fazendo já alguma melhoria no sistema também, para que seja que atenda essa necessidade. Mas hoje só vai ser informado no sistema fiscal os documentos fiscais, certo? Não vai para a contabilidade nenhuma parcela, nenhum pagamento, nada. Na parte de vendas, apenas o que gerar nota fiscal. Tá? Isso vai também ter essa alteração quando liberar essa questão em relação aos contratos locatícios. Na parametrização atual, não é possível a parametrização de mais de um tipo de lançamento contábil para o mesmo produto e CFOP? Daí varia em como é que vai ser feita essa configuração, tá, Alex? Eu verifiquei que tu fez esse questionamento. Na parte de tributação, tu pode determinar vários tipos de tributações diferentes, com CFOP diferentes, CFOSN diferentes, e tu pode selecionar o mesmo produto em cada uma dessas configurações, certo? Aqui na parte de tributação de produtos, por exemplo, vocês vão ter, eu vou pegar um aqui de teste que foi feito, onde vocês vão poder visualizar, até aqui na própria tela ele mostra, ver produtos, né? Então aqui vocês podem ver que nas configurações de tributação, ele vai trazer a informação dos produtos vinculados. Então o mesmo produto ele pode estar vinculado a várias definições tributárias diferentes. Lógico que quando essas definições tributárias forem diferentes, a informação que vai ser exportada para o sistema fiscal vai ser diferente e lá ele vai poder entrar numa conta contábil diferente, certo? Esperando carregar aqui a informação. Enquanto isso, vamos verificar outras perguntas aqui. A questão do documento não fiscal já foi respondido. Quais os bancos também já foram respondidos. Então, o on-balance substituirá a médio prazo o módulo honorários? Não, tá, pessoal? Não substituirá o módulo honorários. O on-balance é um gerenciamento financeiro apenas. Então, vocês vão poder fazer todo o gerenciamento financeiro. O honorários ele tem uma série de coisas, tanto que ele é um módulo inteiro, né, só para esse tipo de situação, que vocês podem ter um controle maior relacionado aos seus clientes. Né? A parte de contratos, principalmente do honorários, é muito mais completa. Então, vocês têm outras informações que vocês podem gerenciar no honorários que no on-balance vocês não têm essa função. Então, ele não veio para substituir o honorários. Ele é um outro módulo, ele é uma outra função. Né? Existem contabilidades que estão usando o on-balance para gerenciar o seu financeiro? Existem. Existem algumas que usam porque acham mais fácil talvez para emitir boleto e assim por diante. Mas ele não veio para substituir honorários. Ele veio para ser uma opção financeira para os clientes da contabilidade. Tá? Então ele não vai substituir ali o módulo honorários. O que eu estava mencionando sobre as definições tributárias, então aqui, ó, quando a gente abre a tela, nós temos aqui os produtos vinculados. Aqui vocês podem estar criando novas linhas e adicionando vários produtos diferentes. E esses mesmos produtos vocês podem adicionar em várias definições tributárias diferentes. Tá? Daí só na hora que for emitir nota fiscal, você seleciona qual a definição tributária que vocês querem visualizar. Ok? Vamos ver mais algumas perguntas aqui. O app já está disponível para a App Store? Então, assim, ó, o aplicativo do OnBalance, apesar de a gente não demonstrou ele aqui para vocês, mas o aplicativo está disponível para download na Play Store do Google para quem utiliza o celular Android. Tá? Quem utiliza iOS está previsto aí para liberar nos próximos dias, certo? A gente já está ali em fase final de teste, já vendo o funcionamento e já vai liberar ali para iOS nos próximos dias. Provavelmente vocês vão receber um e-mail notificando essa liberação.
tá? Ah, no aplicativo eu faço tudo o que eu faço aqui no OnBalance Online? Não, pessoal, você não vai fazer tudo o que você faz aqui. O aplicativo ele vai demonstrar para vocês toda a parte de clientes, de fornecedores. Vocês vão conseguir também fazer algumas baixas relacionadas a algumas parcelas, tá? Vocês vão poder fazer uma coisa que é muito interessante, principalmente para quem é MEI, que é a parte de poder fazer o escaneamento de documentos fiscais, por exemplo, de cupons fiscais, para que daí a pessoa ela consiga ter um controle melhor ainda sobre as despesas. Então, vai botar ali o cupomzinho fiscal na frente da câmera do celular, ele vai ler o cupom, já vai verificar se já tem aquele fornecedor incluso, vai fazer a inclusão automática caso não tiver, e vai fazer a entrada naquela despesa. Tá? Então, para as pessoas aí que utilizam, principalmente o microempreendedor, né? Então, vai poder ter um controle melhor sobre as suas despesas. Muitos que misturam, às vezes, despesas pessoais com as despesas do negócio, né? Então, vai poder ter esse tipo de opções. E também vai poder adicionar algumas outras despesas, sempre despesas com pagamento à vista. Tá? No aplicativo é só para pagamentos à vista. Não vai ser possível estar lançando a prazo, pelo menos não nessa parte inicial. Tá? Mais à frente vão surgir melhorias. A gente sabe que os contadores têm várias ideias sempre, né? Sempre estão repassando para a gente. E a gente vai incluindo isso aí no aplicativo. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, mais aqui embaixo. As empresas convidadas têm limite de quantidade para emissão de notas para oferecer aos clientes? Não, pessoal, tá? Diferente de outros sistemas concorrentes aí no mercado que limitam a 3 notas, a 3 boletos, o OnBalance a gente não trabalhou dessa forma. Então a gente não vai estar amarrando os clientes aí que querem utilizar o OnBalance, certo? Então o cliente quer fazer 1000 notas no mês, pode fazer 1000 notas no mês. Nós temos clientes aí que emitem cerca de 100 notas por dia. Ele vai fazer 100 notas por dia, 100 boletos por dia, assim por diante, tá? Então é muito indicado aí para quem, a clientes aí que são clínicas, né, clínicas médicas, pessoal que trabalha com mecânica, coisas assim, o pessoal utiliza muito esse tipo de serviço, né? E emitem às vezes muitas notas no mesmo dia. Então o OnBalance ele serve bastante para esse tipo de cliente aí com uma quantidade maior aí de emissão de notas. Vamos ver outra dúvida aqui. Tá. Nós temos algumas dúvidas do pessoal relacionadas a opções dentro do seu sistema. A gente não vai tratar de suporte aqui, tá, pessoal? São dúvidas relacionadas à funcionalidade. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que foi explicado, está diferente o seu sistema, né? Está diferente o seu domínio de atendimento, a gente pede a gentileza aí que façam contato com o suporte vai auxiliar e vai ajudar vocês a resolver qualquer tipo de problema que pode estar acontecendo. Só mais um momento que eu estou verificando aqui perguntas aqui, nós temos bastante coisa repetida. A previsão de um módulo de controle de estoque, isso aqui é importante, tá? O estoque, na verdade, pessoal, vocês conseguem ter o controle de estoque sim. Então aqui no menu superior, quando vocês abrem a parte de produtos e serviços, ele traz para vocês a quantidade existente de cada produto no estoque. E vocês podem estar fazendo os ajustes. Então aqui no menu ajuste, vocês conseguem colocar, ajustar a quantidade que tem no estoque, né? Ele vai mostrar a quantidade atual, o custo atual, o motivo do ajuste, então vocês conseguem ter esse controle. O que vai ser criado novo para a parte de estoque? Relatórios de estoque. Tá? A gente não tem relatórios de estoque ainda, aqui no OnBalance vão ser criados novos relatórios, mas já é possível fazer um controle de estoque através do OnBalance. Eu entrei muito rápido no menu ali, né? Menu superior, produtos ou produtos e serviços. Tá, pessoal? Ali vocês vão conseguir visualizar o estoque. Como verificar quais municípios já estão parametrizados para emissão de nota fiscal de serviço? Certo, Bruno. Então, assim, como a gente explicou lá na hora do convite, nessa tela aqui, onde vocês têm os clientes listados para convidar, vocês têm a opção aqui, ó, para saber as cidades com INFSE integrados pelo OnBalance, clique aqui. Então, aqui vai ter a janela mostrando quais são os municípios integrados. Tá? Ele vai trazer todos aqui e tu pode pesquisar pelo município. Se ele não aparecer, é porque ele não está integrado. Se ele aparecer, é porque está integrado para emissão. Tá? Quanto tempo será possível para usar o certificado A3? Bom, assim, ó, nós não temos ainda uma previsão para a liberação do certificado A3. Tá? A gente compreende que tem muita gente em algumas regiões aí que utilizam A3, mas a princípio ele só vai funcionar com o certificado A1. Então, nós não temos ainda um mês, um prazo definido para a liberação do certificado A3, então por isso que eu não posso estar passando isso para vocês aqui, tá? Mas a gente depois, quem quiser ver mais a fundo sobre isso, pode também fazer o contato com o suporte, a gente verifica as melhorias e tendo prazo a gente vai estar passando para vocês.
Ah, uma pergunta interessante. Ó. Se a partir do escritório eu precisar acessar várias licenças dos clientes, por exemplo, aqui na empresa implantamos sistema de gestão, vamos implantar um balance para 4 ou 5 clientes. É possível acessar todos com apenas uma conta? Não, tá? Não é possível acessar todos os on-balance com apenas uma conta. Cada on-balance de cada cliente tem a sua conta de acesso. Por dentro do módulo fiscal, vocês conseguem acessar a parte de configurações, todos com o mesmo login de vocês, contadores. Né? Só mudar a empresa lá em cima, vocês vão ter acesso às configurações com a sua própria conta do fiscal. Agora, no on-balance em si, cada acesso é com uma conta diferente com a conta de cada empresa. Tá? Nós estamos também já com melhorias, que já teve alguns clientes que já solicitaram para isso também, já para que isso seja disponibilizado. Mas, por enquanto, o acesso ele é único, né? O acesso para uma conta é com o seu próprio e-mail. No momento que a gente está visualizando outras perguntas aqui, tá? Teve uma questão aqui sobre o e-mail do Onvio, né? Se o e-mail do convite já estava sendo utilizado no Onvio para ativação da empresa. Nesse caso aqui, pessoal, é sempre bom fazer o contato com o suporte, a gente consegue fazer as alterações ali para vocês no suporte, tá? Então façam contato com o suporte para esse tipo de situação, que a gente vai estar avaliando para vocês aqui na parte do suporte. No recebimento de boletos via banco, será dado baixa automática do boleto do cliente? Muito importante essa pergunta, Jaqueline. Então aqui, ó, aqui na parte das vendas, nós temos a parte de gerenciamento de boletos, tá? Então na parte de gerenciar boletos, quando você tiver uma venda emitida e foi solicitado lá a emissão do boleto, o boleto ele vai ser listado aqui nessa tela de gerenciamento, na parte de enviar ao banco. E ele vai liberar para vocês um botão de download. Então aqui, ó, ele listou um boleto que nós fizemos e liberou o botão de download. Clicando nesse botão, ele vai gerar o arquivo de remessa para o banco. Então o cliente vai pegar o arquivo, vai lá no site dele no banco, vai fazer a remessa. Quando o banco retornar o arquivo para ele, o arquivo .ret, né, o arquivo de retorno, ele vai fazer o que? O receber do banco. Então ele vai pegar o arquivo que o banco retornou e vai importar aqui. No momento que ele fizer esse upload, fizer essa importação, todos os boletos que forem pagos vão ser baixados automaticamente. Tá? Mas ele precisa fazer manualmente a remessa e o retorno. Ok? Vamos ver aqui outras perguntas. Se o cliente esquecer de lançar uma nota depois que a gente efetuar a liberação, como corrigimos a movimentação? Seria manual? Isso. Depois que foi liberada a movimentação, os ajustes são feitos manualmente. Tá? Ele não vai fazer as alterações se o cliente esqueceu de emitir a nota e assim por diante. No caso, se o cliente ele emitindo a nota de venda, essa nota ela vai ser enviada automaticamente para o sistema, isso independente da liberação dos dados para o contador. Tá? A parte de vendas não tem a ver com a liberação de dados para o contador, é só as despesas e as outras movimentações. Ok? Nós estamos tendo algumas perguntas aqui sobre o que nós explicamos no início da parte de cadastros, né? Então, depois, se o pessoal que ficar com dúvida nessa questão, a gente orienta a fazer o contato novamente com o suporte aqui, porque daí não vai ser legal com o restante do pessoal a gente repassar tudo de novo, aquela parte de convites, né? Mas a gente vai estar disposto a ajudar individualmente aí o pessoal no suporte, tá? Esse sistema gera boleto bancário? Sim, né? Gera boleto bancário, conforme a gente já explicou na parte de remessa e retorno. Deixa eu ver aqui as perguntas finais aqui. Nós estamos já até um pouquinho além do nosso tempo, né? Ah, perfeito. Tem uma pergunta aqui bem interessante, o do Davi. O Unbalance, ele sincroniza com os bancos ou sempre tem que importar o arquivo FX? Pessoal, uma coisa importante é o seguinte, a questão da importação do extrato bancário do arquivo OFX é o seguinte, muitos sistemas que informam, que fazem essa sincronização automática, ela é feita através de robô. O robô ele tem os dados de acesso aos sistemas dos bancos, dos clientes, ele pega, automaticamente vai no site do banco, baixa o arquivo e automaticamente importa no sistema que informa que faz esse processo. Só que esse processo ele não é um processo legal. Tá? Os bancos mesmos eles não permitem que esse processo seja feito. Por quê? Por causa que, para fazer essa integração automática, isso é só via API dos bancos.
certo? Só que no Brasil hoje o único banco que liberou a API para isso, por enquanto, foi o Banco do Brasil. E a API do Banco do Brasil ela tem alguns problemas, por isso que não faz essa integração automática. Então, é uma política nossa, né? Não vamos fazer nada que não seja legal. Nós, por enquanto, vamos aguardar as APIs dos bancos para que essa sincronização ela ocorra automaticamente. Por enquanto, então, tem que ser pego o arquivo FX no banco e ser feita a importação manual no sistema, certo? Então, pessoal, a gente agradece aí a presença de todo mundo, né? Nós tínhamos uns questionamentos aqui repetidos, bastante coisa. A gente lembra que nós vamos ter uma outra sessão hoje à tarde, às 4 horas, né, às 16 horas. Então, se você, por acaso, perdeu o início da sessão, quer saber certinho ali a parte do convite e tal, pode estar assistindo à tarde. Nós vamos ter outras sessões nas semanas seguintes também, tá? Então, para o pessoal que talvez não conseguiu entender ou tiver mais alguma dúvida. E também, quem tiver algum probleminha, alguma coisa que foi diferente do que está passado aqui, faz um contato com o suporte, a gente vai estar aqui disponível para fazer a ajuda para poder estar ajudando vocês, certo? E também nós temos ali, eu estou até mostrando para vocês agora, os e-books, tá? Então nós temos o e-book aqui para o escritório e nós temos o e-book para o cliente do escritório. Então vocês podem estar baixando esses e-books aqui, eles são feitos de forma bem simples para vocês entenderem os processos e para o cliente de vocês também, ele entender o processo desde o início, desde quando ele recebe lá o e-mail de ativação e assim por diante. Tá? Então a gente pede a gentileza que vocês possam estar baixando, possam estar lendo e também passando isso para os clientes de vocês. Tá bom? Então a gente agradece a presença de todos, desejamos aí um bom dia e se estiverem novamente na sessão da tarde, aí até logo.